Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando nessa temporada do programa Texto e Contexto sobre alguns temas especiais do livro do Apocalipse. Já tivemos aqui 3 programas falando sobre esse tema. Conversamos sobre as 7 igrejas, os 7 selos e na última semana sobre as 7 trombetas. E hoje vamos para o nosso último programa dessa temporada, falando sobre as 7 taças. Antes de eu apresentar os nossos convidados, queria desafiar você a compartilhar o link desse programa com seus contatos, com seus familiares. Compartilhe aí agora mesmo, por meio dos seus contatos do WhatsApp, no Facebook, enfim. Para que mais gente seja edificada, alcançada com esse conteúdo, abençoada com esse conteúdo que é gerado pelo programa Texto e Contexto. Nós temos a alegria novamente de ter conosco aqui para participar desse programa os pastores Valdecir e Josias. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui mais uma vez no programa Texto e Contexto. Paz do Senhor, pastor Hilton, pastor Josias, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E a gente agradece a Deus por essa oportunidade e também pelos nossos irmãos que prestigiam esse programa, né? E que são responsáveis também pelo sucesso do programa. Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos falar da palavra de Deus mais um pouquinho. Amém. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Valdecir. Vamos lá, chegamos no fim, vamos falar sobre o fim do fim agora, né? É verdade. Que Deus nos abençoe. É isso aí. O último programa da temporada falando sobre o fim do fim. É isso, você que está acompanhando o programa Texto e Contexto durante esse mês, você tem percebido que nós temos comentado aqui sobre os capítulos finais da história. Temos conversado sobre as cenas finais da história, desde quando nós começamos a falar sobre os 7 selos, né? Inclusive foram vocês mesmos que participaram desse programa sobre os 7 selos, né? Que nós temos um último selo, o 6º selo já dando um vislumbre da grande tribulação e o 7º selo que já era as 7 trombetas. Na última semana conversamos sobre as 7 trombetas, né? Iniciamos aqui uma descrição mais pormenorizada da grande tribulação, que acredito que nós vamos concluir essa descrição pormenorizada hoje, falando desse último bloco, né, que aparece no Apocalipse, que descreve essa parte chamada 7 taças. Eu queria então começar com o pastor Valdecir, perguntando o seguinte: pastor, a gente pode entender que a 7ª trombeta, porque no programa da semana passada nós falamos aqui de 6 trombetas e ficou faltando uma 7ª, né? E quando essa 7ª trombeta foi aberta, parece que não tinha nenhum sinal, né, nenhum evento assim específico ligado a ela. Acontece com a 7ª trombeta a mesma coisa que aconteceu com o 7º selo, isto é, nós podemos entender que essa 7ª trombeta diz respeito às 7 taças, e se sim, fala um pouco melhor sobre esse período da história em que esses eventos estão se desenrolando. Pastor Hilton, de forma direta a gente já responde que sim, né? Que a 7ª trombeta, ela diz respeito às 7 taças. E que o período aqui é o período da grande tribulação. É importante analisar aqui que nós vamos falar sobre a 7ª trombeta no capítulo 11, né? A partir do versículo 15. Com ela chega aí a vitória da igreja e a consumação da ira de Deus. Fica bem claro ali no capítulo 11, a partir do versículo 15. E João, quando ele faz a menção da 6ª trombeta, ou seja, ele vai falar do 2º ai, dá a intenção assim que ele já vai descrever sobre o 3º ai que está por vir. Mas a gente presencia que não é isso que acontece. O capítulo 11 narra que a 7ª trombeta ela é tocada, mas ele não dá essa continuação, que poderia ser considerado como algo natural. Não vem a descrição imediata do 3º ai. E o 3º ai, na verdade, que a gente vai aprender lá no capítulo 16, consiste com as 7 taças, né? Que é o 3º ai. E assim como nós lemos na palavra, entendemos que as 7 trombetas são uma descrição do 7º selo, como você já mencionou também, as 7 taças é uma descrição da 7ª trombeta. Então nós temos aí
as 6 trombetas que foram tocadas. A última trombeta vai apresentar as 7 taças. Ou seja, o sétimo selo descreve 7 trombetas, enquanto que a 7 trombetas descreve as 7 taças, né? É importante pensar que as 7 taças, elas formam o conteúdo pleno da 7ª trombeta, né? Que está no versículo 15 até o 19. E apresenta aí o terceiro ai, que mostra a vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo sobre todos os reinos que existiram ao longo da história. E apresenta aí também a consumação da ira de Deus. Eu grifei também, pastores, que as 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, né? E ela também tem uma profunda conexão aí com as 7 trombetas, especificamente com a 7ª, né? Então, as trombetas são toques de alertas parciais das tribulações, mas as taças, elas vêm apresentando a execução do juízo de Deus, né? É como o pastor Josias disse no começo aqui, é o fim do fim, é o finalzinho ali, já a execução do juízo de Deus. E cabe a reflexão de a gente perceber que aqui é o período da grande tribulação, são cenas da grande tribulação, né? E temos a certeza que essas 7 taças estão cheias da ira de Deus para serem derramadas sobre o mundo, sobre todo o sistema. Aí nós vamos destacar os seres humanos, o mar, os rios, os astros, o trono da besta, o ar, e entender que, embora pareça que são catástrofes naturais, ou alguém pode dizer que são demônios afligindo os ímpios, mas a gente afirma que não é. Não, por mais que alguém possa pensar, ora, isso aí é uma catástrofe natural que está acontecendo, né? Isso aí pode ser o inimigo afligindo os ímpios, mas quando você lê o texto, você vai ver que é o próprio Deus agindo, porque as taças vão apresentar aqui a ira de Deus sendo derramada. Então, é o próprio Deus em ação. Então, é importante pensar que a gente não deve esquecer que as trombetas causam tribulações parciais e as taças é o juízo final de Deus. Ou seja, do modo geral, a gente vai ter 7 selos, indicando 7 trombetas. Depois nós temos 6 trombetas, que são princípio de dores, e a última, que é o final, o fim do fim, ela apresenta as 7 taças, que aí vem a ira de Deus de uma vez por todas. E nós temos aqui, após o derramar da última taça, da 7ª taça, já vem a vinda de Cristo, ou seja, o triunfo de Cristo, ele vem reinando e para vencer, né? Legal. Lá no final do capítulo 8, nós temos aquela, depois que João já apresentou o toque de 4 trombetas, aí as 3 finais, antes dele apresentar, ele tem a visão de uma águia, né? E aí a águia gritando, ai, 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 né? Meio que chamando a atenção para as coisas horrendas que viriam pela frente, que são a 5ª e a 6ª trombeta, né? Que são descrições mesmo bem terríveis. Então, se as 7 taças estão dentro da 7ª trombeta, então as 7 taças são o último ai. O último ai. É o último ai. Que ficou faltando um ai também para ser apresentado, né, no último programa. Então, esse último ai desse grito da águia aí é o ai presente nas 7 taças. Nas 7 taças, onde parece que vai liquidar. Seria o ai mais agudo, né? Ai sempre é sinônimo de coisa ruim, né? Ninguém fala o ai querendo expressar alguma coisa boa, né? Tem dor, né? Isso. E aí esse último vai ser o mais agudo de todos, né? Com certeza. É isso aí. Porque vai se consumar a ira de Deus, né? É o fim do fim mesmo, né? O período final aqui da grande tribulação. Interessante falar derramar, né? Então você pega a taça e a taça é derramar. Derrama a ira de Deus. Ele age, né? É isso aí. É interessante essa cena mesmo, né? A taça sendo derramada. Mas é isso. Pastor Josias, comenta pra gente o significado das 3 primeiras taças sendo derramadas. O que acontece quando Deus decide, então, começar a derramar as taças da sua ira sobre a terra? Bom, fica importante a gente relembrar aqui que no programa passado a gente falou das trombetas, e lá nas trombetas o efeito deles eram parciais, né?
como nós já falamos aqui, essas taças agora elas são devassadoras, porque agora elas são plenas, completas, né? Não tem aquele negócio de 1/3 foi atingido, agora é 100%, né? Então, quando a primeira taça é derramada, ela é derramada sobre os homens, né? Os homens são agora feridos, punidos com dores horríveis, feridas muito dolorosas, fazendo menção aqui que esses homens são os ímpios, né? Porque a igreja de Deus ela foi selada, então ela não sofre diretamente nessas pragas, essas taças, porque Deus selou ela para que ela fosse poupada. A igreja de Deus ela é poupada. Mas os adoradores da besta, aqueles que pegaram a marca da besta, todos eles, sem exceção, todos, completamente, 100%, vão ser atingidos por feridas horríveis e dolorosas que vão ser espalhado por todos eles, né? Não vai ter um sequer que vai deixar de sofrer essas dores, de ter essas feridas horríveis. Então, essa é a primeira taça, né? Quando Deus derrama a taça, ele atinge primeiramente os seres humanos. Agora, os seres humanos ímpios. Agora, a segunda taça, quando é derramado, aí é sobre o mar. O mar, então, vai sofrer agora, vai ser atingido com o derramamento dessa taça e também, a semelhança da primeira taça, a destruição vai ser total. Então, aquilo que nas trombetas eram parciais, agora nas taças são completas, são plenas. Então, ela vai ser derramada sobre o mar. E toda a criatura marinha, né? Todo tipo de vida nos mares, esse vão morrer. Não vai ficar 1/3 sobrar 1/3, não, vai ser 100% da vida marinha, das criaturas aquáticas serão exterminadas, né? Então, assim, é um desastre ambiental sem precedentes, gigantesco mesmo, não tem precedentes, né? O que vai acontecer. Não então, tem ecologista que possa descrever, né, o que vai acontecer. Né? Não tem. E aí, assim, só de imaginar a cena horrível, né? Porque, assim, imagina todas as criaturas mortas boiando, a podridão que vai ser. Não vai prestar mais para nada, né? O mar, então, é uma cena horrível, né? Por isso que nós falamos que é o fim do fim, né? Se pegássemos lá a Semana de Daniel, né? A última parte, ele descreve com 3 anos e meio. Se pegássemos literal, seria os 6 meses, né? Porque não tem como mais a humanidade sobreviver depois disso, com tantas feridas, né? Dolorosas. Então, assim, não tem médico que vai dar jeito nessa situação. Agora, o sustento do mar que a humanidade tira hoje, né, de muitos frutos do mar, não vai ter mais. Então, assim, é uma cena catastrófica, né? Lembrando, para os ímpios, a igreja, ela não vai sofrer diretamente essas pragas, né, dessas taças, né? Vai sofrer ali indiretamente, porque de repente vai ficar ali muito caro a comida, porque do mar não dá para tirar mais nada, né? Mas assim, não vai ser nada direto, né? E o mesmo Deus que cuidou para selar essa igreja para que não sofresse diretamente, vai ser aquele que vai cuidar dessas outras questões. Então, a segunda taça vai ser derramada sobre o mar e toda a vida marinha vai ser erradicada. A terceira taça vai ser derramada sobre os rios, sobre as fontes de água. Então, assim, toda a água doce, né, do planeta, ela vai ser atingida totalmente. Lembrando que semana passada nós falamos de uma catástrofe parcial, né? 1/3 das águas doces. Agora não, são todas elas. Por isso que a gente fala que é o fim do fim, porque
como sobreviver sem água, né? O ser humano precisa de beber água, então aqui são os momentos iminentes ali antes do Armagedon e da vinda de Cristo, porque de fato a humanidade não vai conseguir sobreviver sem água, né? A semelhança lá das pragas do Egito, como o pastor Valdeci falou, essas águas serão transformadas em sangue, né? Então, assim, não haverá mais utilidade nenhuma, nem para irrigação, para ter alimento. Então, você vê o colapso total, né? Daquilo que Paulo fala que a natureza geme, né? Então, isso aqui vai ser os últimos gemidos também da natureza, porque não tem mais o que fazer. Então, a primeira taça é sobre os homens, a segunda taça sobre o mar e a terceira taça sobre os rios e todo tipo de água doce. Realmente cenas bem chocantes essas aqui, dos capítulos finais da história. Se acaba a fonte das águas, não tem mesmo como ter vida muito tempo na Terra. Então, assim, acho que quantos dias o ser humano consegue ficar sem tomar água? Acho que é 3, 4 dias. Colapso. Então, assim, quem tiver água estocada, né, armazenada, né, em algum reservatório, alguma coisa, ainda tem água para mais um tempo, né? Mas agora, fontes das águas, completamente. Você faz um cerco, né? Aqui, né? Águas do mar, águas dos rios, quer dizer, a água potável, fica assim, impossível. O homem precisa de água em todo instante, fica impossível sobreviver. É isso. É uma situação que não dá para descrever. Mas é isso, essas são apenas as 3 primeiras taças sendo derramadas. Comenta pra gente, pastor Valdeci, a 4ª e a 5ª taça, quando elas são derramadas, o que acontece? E interessante que parece que essas taças, depois que elas são derramadas, no final de cada uma delas tem uma fala dos ímpios, né, que estão sendo atingidos. E parece que essa fala deles reforça que não haverá conversões durante a grande tribulação, mesmo com todo o sofrimento, né? Então, é isso mesmo. Comenta pra gente um pouquinho. É isso mesmo, pastor Lilton. O povo ainda não vão se arrepender. Mas é importante lembrar aqui nessa 4ª taça que o ênfase aqui é dado aos astros. Nós temos aqui a taça sendo derramada e aquecendo o sol. O sol, ele é tão aquecido, ele começa a queimar os homens. Não é um calor que você pode pôr uma sombra e de repente se proteger. Não. Nesse 4º flagelo, o sol é aquecido. É importante pensar nisso. Ele vai ser elevado a potências absurdas de calor. Esse flagelo, ele apresenta ali um excesso, um excesso de calor do sol, uma potência gigante que queima os homens, como se eles estivessem sendo, o texto vai dizer que eles são abrasados, né? São queimados. É uma insolação terrível. A gente presencia que quando alguém fica em um sol aí de 30 graus ou um pouquinho mais, já pega insolação, né? Mas às vezes alguém passa um protetor solar e se dá bem. Mas nesse caso aqui não há nenhuma química, não há nada que possa protegê-los, né? Mesmo assim, ao invés deles se arrependerem, deles olharem para Deus e caírem por si, se humilharem, não, eles começam a blasfemar, que entra naquela palavra que o pastor José acabou de falar, que eles olham como sendo uma catástrofe natural. Porque a gente está acompanhando aí nas mídias os homens preocupados com o aquecimento global, né? São queimadas na Amazônia, a crítica à questão do meio ambiente, os homens com o efeito estufa e coisa do gênero, né? Então eles acham que isso está levando ao aquecimento do sol, está derretendo as geleiras e que ilhas vão sumir e tal. Só que quando você olha para a palavra, isso não é um evento catastrófico, né? Nós temos aí Deus agindo de maneira poderosa. Os homens, eles nesses momentos que eles vão olhar com essa visão que é um ato de catástrofe natural, eles vão blasfemar contra o Deus dos céus, vão blasfemar contra esses flagelos, não vão admitir que é o próprio Deus agindo, eles vão endurecer o coração. E eu lembro aqui de endurecer o coração o que aconteceu lá no Egito, né? Aconteceu no Egito. O verdadeiro caráter do homem rebelde, do homem iníquo, vai se revelar, né? Vão mostrar que eles são teimosos, que eles são resolutos,
que eles são seguidores da besta. Esse aí é o quarto selo, ou melhor, a quarta taça, né? A quarta taça que é derramada. Então, não, realmente, não é um evento natural, é Deus mesmo que está agindo para aquecer o sol. Me veio à mente aqui, né? O quanto que vai ser terrível isso, né? Porque a primeira taça aparecem feridas malignas, feridas nos seres humanos, né? Então, o ser humano está cheio de ferida pelo corpo, aí depois não tem água e agora o sol queimando é aquecido, então queimando a ferida. Então, realmente, assim, são cenas bem chocantes mesmo. São. E vale a gente frisar aqui a questão da blasfêmia, porque até então eles reclamavam, como nós falamos no programa passado, eles não se arrependem, né, por causa que há uma narrativa já sendo construída, que o pastor citou aqui. Então, assim, quando chegar nas trombetas, vão acontecer esses eventos, mas eles não vão se arrepender, porque a narrativa já está sendo construída agora, né? Vai dizer o que é? Não, são as mudanças climáticas. Sim. Olha só. Desmatamento da Amazônia. Olha, a ciência já falava isso há centenas de anos. Tá vendo? Tá se cumprindo. Só que quando chegar aqui, já aconteceu tantas coisas que eles não vão mais acreditar nessa narrativa, porque vai ter uma delas que o sol vai ficar escuro parcialmente, parte dele. Então, como acreditar que a influência do homem, que as ações ambientais dos homens aqui fez o sol e parte das estrelas e da lua escurecer? Então, a narrativa cai ali. Só que com a narrativa caindo, mesmo ela caindo, agora eles vão saber que é de Deus. Por isso, a blasfêmia contra Deus. Não é uma reclamação mais. Antes eles reclamavam do que estava acontecendo. Olha, o mundo está assim por causa do homem. Por isso que eles não vão dar glória a Deus. Mas agora eles vão saber, não, de fato é Deus isso. Só que também eles não se arrependem e vão blasfemar contra Deus, porque eles sabem que é da parte de Deus esses eventos. A blasfêmia é efeito do reconhecimento que o que acontece vem de Deus. Isso. Né? E aí vem a quinta taça, né? A quinta taça, ela atinge o trono da besta, né? Ela vai atingir o trono da besta. O trono da besta agora ele é abalado, ele é destruído. Atinge ele. Haverá então trevas intensas que os homens vão ficar em extrema agonia. Né? Eu me recordo aqui das trevas no Egito, né? Quando o povo em agonia, eles olhavam assim, eles conseguiam saber que eles estavam com a visão perfeita, mas estavam impedidos de ver as pessoas e ver o ambiente onde eles estavam se locomovendo, pelo fato que as trevas dá a impressão da densidade delas é como se fossem nuvens, né? Nuvens, assim, terrível, a ponto de dar para palpar, de tão escuro que estava, né? E aqui o texto fala que eles ficaram aqui em densas trevas, né? Em densas trevas, e elas eram tão intensas que eles ficaram em agonia terrível, terrível. Esse flagelo especificamente, ele vem junto com uma dor aguda. Né? Eu fico imaginando a dor aguda. Uma vez eu levei uma estocada de um espinho e quando eu percebi que o espinho tinha entrado no meu corpo, ele já tinha quebrado lá dentro. Entendeu? Aí eu falei, tá doendo. Quando eu olhei, o espinho tinha quebrado a ponta dentro. Então aquela dor aguda, que doía muito, parece ter atingido o nervo, tive que ir para o hospital, uma coisa terrível. Então, a dor aguda, ela te incomoda, não tem lugar, não tem espaço, não tem você deitando, levantado, qualquer lugar. A dor aguda é terrível, a ponto das pessoas morderem a língua de agonia. Quando você está sentindo uma dor, aquilo está doendo, você finge a testa, arranja as testas, trava os dentes, morde a língua, que dói demais, demais. Parece que você provocando uma outra dor para aliviar aquela dor aguda. O fato é que o trono da besta ele é lançado nas trevas para surgir aí uma consequente anarquia que trará todo o sofrimento a todos os seres humanos. Ou seja, agora não escapa ninguém, né? Não escapa ninguém. Mesmo assim, os pecadores mostram-se inflexíveis. Ou seja, eles vão blasfemar contra o Deus do céu. Todo esse sofrimento, como nós já falamos, não é o suficiente para levá-los ao arrependimento.
Eles não vão chegar, tem misericórdia, nos perdoe, estamos com a carne aqui sangrando, o sol queimando a gente, já não tem água, né? O sol escureceu, o que está acontecendo? Tem misericórdia? Não. Eles vão blasfemar contra Deus, estão sabendo que agora a vontade de Deus, o agir de Deus está na vida deles, né? E fica claro que não haverá conversão. Se tem alguém achando que nesse momento eles vão cair de joelhos, se arrependerem, não haverá conversão alguma. Puxa. Acho que é importante a gente lembrar também que esse período da grande tribulação é o período que o anticristo está reinando. Desde o início da grande tribulação ele já está reinando. Verdade. E agora aqui parece que ficou muito claro que essa quinta taça atinge o governo dele, né? Há uma... trono, né? É o trono dele, né? Parece que há meio que uma anarquia que vai se instalar. Eu acho que talvez, né? Muito por conta de tudo que está acontecendo, imagina assim, que ele deve ter feito, ele vai fazer um monte de promessa, de um mundo melhor, né? De um mundo que tudo dá certo. Aí agora as pessoas estão com ferida no corpo, insolação, não tem água. Então, assim, e aí? E aquele monte de promessas, né? De um mundo melhor. Então, assim, aí chegou esse momento agora, dores agudas, né? Então, assim, parece que tem uma anarquia no trono do anticristo, né? E é interessante pensar, porque o pastor José narrou bem, quando fala da narrativa que é a responsabilidade do homem, as catástrofes que vão acontecer, você vê que ele pode fazer o que quiser agora para melhorar o meio ambiente. Ele pode fazer o que ele achar por bem para melhorar o ecossistema. Mas quando Deus agir, não tem essa de que o homem fez para que as coisas fossem melhor. É a ação de Deus, vai ficar clara, vai exterminar, vai escurecer, vai tirar, vai deixar as águas amargas. Eles vão perceber, falando assim, olha, tudo que nós fizemos foi em vão, não valeu nada. E a anarquia no trono, né, que vem essas promessas, falam assim, poxa, agora? E agora? Cadê tudo que nós fizemos, né? Exatamente. A gente vê uma semelhança sempre com o Egito, o pastor falou, não tem como falar disso e não pensar no Egito, né? Até no Egito, algumas pragas eram explicáveis, né? Tinha os magos lá que faziam algumas coisas lá e explicava, né? Mas chegou um momento que não dava mais para eles explicarem. Que a gente vê a semelhança aqui também, né? Então, assim, como os eventos vão ser muitos contrários um ao outro, né? É o sol que queima bastante, mas está escuro, né, na Terra. Então, assim, não tem como a física pegar isso e tentar dar uma resposta lógica. É por isso que a anarquia vai vir disso aí também, porque, assim, eles vão querer respostas. O filho da iniquidade não vai conseguir, mesmo lançando mão da ciência e dos cientistas, não vão conseguir explicar tudo isso, né, para os seus súditos. Então, vai haver um momento de uma bagunça generalizada, né, no reinado dele. Eu acho que até essa anarquia, ela vai acabar abrindo caminho para a sexta taça, né? Que parece que ela vai acabar meio que montando o contexto, um cenário para uma última tentativa desesperada aí para a sexta taça, né? Que parece que tem a famosa batalha do Armagedon. Comenta pra gente um pouco, pastor Josias, dessa sexta taça. Isso mesmo, pastor Eleito. A sexta taça, ela é derramada sobre o rio Eufrates. A gente sabe que o Apocalipse, ele é cheio de símbolos, né? Aqui está mais um. O rio Eufrates, ele é um símbolo de divisa, né? Ele é um símbolo de limites, né? De demarcação. Então, no antigo Império Romano, ele servia como a proteção natural dos inimigos que vinham do norte ali, do leste. Então, os que a Bíblia também vai chamar de Gogs e Magogs, que alguns vão atribuir ao povo da Rússia ali. Então, ele protegia ali de todas as tribos que estavam depois dele, porque um grande exército não consegue atravessar um rio grande como o Eufrates, então ele é uma proteção natural. Então, o Armagedon, ele vai ocorrer num ambiente onde não vai haver mais limites, né? Armagedon, mais do que um lugar, ele é um símbolo também do que vai acontecer. Então, assim,
vai acontecer um ajuntamento de todos os povos. O que dá a entender aqui que o filho da iniquidade, né, a besta, ela vai reinar de maneira internacional e global, mas parece que até aqui ainda tinha algum pouco de limites, como se houvesse os reis, né, os países que aqui é tratado como rei, mas hoje são os presidentes. Então, existem fronteiras ainda. Dá a entender que ainda, mesmo ele sendo, né, o maioral de todos, existem ainda fronteiras. Só que no derramar dessa taça não vai existir mais esse tipo de fronteiras agora. O povo vai ser um só. Agora ele é o comandante, né, desse exército mundial, onde ele vai agir, né, a tríade do mal vai agir com uma persuasão muito grande para que essas barreiras caem. Dizer assim, olha, agora não existe mais língua, não existe fronteiras, os rios vão secar, todos os rios, não é só o Eufrates, né? Tudo que é fronteira. Hoje, normalmente, o rio demarca muito fronteiras, né? A gente tem no nosso país, os estados, a maioria deles é demarcado pelo rio, né? Aqui o rio divide Paraná e São Paulo, por exemplo, e tantos outros. Essa ideia de que os rios vão secar nesse sentido de que não vai haver fronteira entre países. A população mundial vai ser uma só, sobre o comando do filho da perdição, e é por isso que a tríade do mal agora ela vai agir com grande persuasão. Diz o texto que saiu o espírito, né, ali o dragão, a besta, o falso profeta, da boca dele saíram 3 espíritos, né, asquerosos como de rãs, para fazer sinais milagrosos e tentar destruir todas essas fronteiras, todas essas separações, para que o povo seja um só. Então eles vão enganar todo mundo. É o momento em que agora é a cartada final dele. Lembrando que está aqui no meio da anarquia, né? Tá todo mundo aqui naquela grande anarquia. Não foi afetado, né? Isso. E aí agora sim, a última cartada. Então o que vamos fazer agora? E ele que vai dar a palavra, né? Então a hora é de a gente batalhar. E aí o único inimigo que eles vão enxergar é a igreja, né? A igreja de Cristo. Então vai ser nesse momento, então, que eles vão para cima da igreja, a ideia do Armagedon. Mas o interessante é a gente ver que antes disso, né, a gente tem um capítulo 15 ali que vai mostrar a vitória da igreja, né? Então a gente tem que ficar muito tranquilo quanto a isso, porque, como nós vamos ver mais para frente, a vitória já foi garantida, mas eles vão tentar mesmo assim contra a igreja, né? Então a taça seria a queda de todo tipo de fronteira. Então o Armagedon, embora na Bíblia, no Antigo Testamento, existe um vale, um lugar com esse nome, isso não quer dizer que literalmente a batalha vai ser lá, porque vai ser uma batalha mundial contra todo o povo de Deus, aonde o povo de Deus estiver. Na realidade é uma tentativa, a batalha não vai chegar a acontecer em si, né? Mas todos os preparativos, a reunião, reunir todo o povo, a fala de engano deles, né? Aqui exemplificada pelos espíritos de rãs, né? Esses espíritos asquerosos, tudo isso vai acontecer naquele momento de anarquia, para eles tentarem, né, a última cartada deles contra o povo de Deus. Isso aí. E pelo que a gente lê, então, na própria sequência aqui, já pensando aqui na última taça, parece que realmente a batalha não acontece, né? Eles estão todos unidos, né? Há essa queda de fronteira mesmo, e agora todo mundo unido contra a igreja. Mas aí nós já temos na sequência o retorno de Cristo, que parece que frustra os planos, né, de todos, e a gente já tem então na sequência a descrição da 7ª taça, que já parece que já coincide com a volta do
do Senhor Jesus. Comenta um pouco para a gente, pastor Valdeci, essa última taça, então, aí que é meio que funciona como desfecho aí dessa suposta batalha do Armagedon. É interessante pensar nessa questão, né? Acaba-se as fronteiras, é uma guerra generalizada, o trono foi destruído, né? O trono da besta foi destruído, e é um levante contra a igreja, mas como o pastor falou, não vai dar esse tempo, né? E a última taça é derramada no ar. Olha que interessante pensar nessa questão, a taça derramada no mar, anunciando aí o aniquilamento total. Não é uma questão parcial, ou um terço, ou coisa do gênero, total da impiedade. Está no ar agora. Ou seja, os seres humanos estão respirando um ar afetado. Eu lembro assim de uma guerra, era uma guerra fictícia, claro, né? Mas falando da guerra química, né? Do pó químico que soltaram entre assim, um grupo de pessoas em uma determinada nação, as pessoas não podiam respirar, tinham que tapar a respiração, mas não tinham máscaras, né? E aí elas respiravam aquele ar afetado. Era questão de segundos. Ao respirar o ar, caíam, né? Agonizando, dores terríveis. Não é uma questão de uma morte lenta ou coisa assim, eu estou respirando um gás, eu não estou sentindo cheiro, não. É horrível, é horrível. Eles estão respirando um ar afetado, né? E diz o texto que depois dessa praga aí, dessa questão, os ímpios, eles são mortos. A palavra deixa bem claro isso. E o cenário é descrito por João aqui de um colapso completo, geral, planeta todo. E a gente pode aí atribuir todo o sistema, né? Todo o sistema que a gente conhece, o planeta, a Terra, o globo, a galáxia, tudo que foi contaminado pelo pecado está sofrendo esse dano aqui, né? De um sistema completo. Aí nós vamos ver aqui que toda a civilização humana foi atingida. Ficou ninguém, nenhum continente escondido, debaixo de porão, não, todos foram atingidos. A Bíblia diz que relâmpagos, trovões, terremotos sem precedentes. Quer dizer, olha que a gente já viu terremotos tipo o tsunami que aconteceu em 2005 lá na Ásia, né? Foi horrível. Mas agora você vai ver aqui terremotos sem precedentes, destruição de cidades, desaparecimento de ilhas, né? Vão sumir do mapa, né? As montanhas, pedras enormes caindo do céu, a grande saraiva, né? Diz aqui o texto que a pedra equivale a 30 quilos. Você imagina uma pedra de 30 quilos? Mas é uma coisa horrível. A gente vê aí os granizos, bem, né? Mais pesado aqui embaixo. Com certeza. Você vê o granizo aí caindo, arrebentando para-brisa de carro, telhado. Agora imagina uma pedra de 30 quilos, né, caindo do céu sobre os homens. Os homens já estão sem água, na escuridão. Olha que cenário. Sem água, na escuridão. O governo está uma anarquia, ferida na pele, queimado pelo sol. Aí ainda vem essas pedras. Não dá para você falar assim, olha, eu consigo, vou montar aqui um cenário para que você tenha uma ideia, né? Fica uma situação terrível para descrever. Dentre os eventos, há uma menção aí sobre a Grande Babilônia, mas claro que uma outra vez, outro estudo a gente fala sobre isso. Mas os eventos narrados na sétima taça sinalizam que se trata da descrição da segunda vinda de Cristo. Ou seja, você já vê um sinal, é o limiar da vinda de Cristo. O cavaleiro que vem para ferir as nações, ele vem ferir as nações, executar juízo, pisar o lagar do furor da ira do Todo-Poderoso, né? A gente lê o capítulo 19 e também o capítulo 14, você vai fazer uma referência sobre isso. Depois desses eventos, a terra fica desolada, caótica por 1000 anos. E aí é onde os salvos, né, estão com Cristo, que é o milênio, estão com Cristo. E terminando esse período, acontecerá o juízo final, uma nova batalha e a aniquilação completa de toda a maldade. Essa nova batalha aqui é o Cristo vem e ele, então, destrói os falsos profetas, a besta, o diabo, os anjos maus, os ímpios, aniquila de uma vez por todas e os salvos, então, triunfa poderosamente na nova terra onde habita a justiça. Muita gente tem curiosidade para saber, quando Jesus voltar a segunda vez, o que vai acontecer com os ímpios, né? Como eles vão morrer, porque nós sabemos que todos os ímpios vivos, eles morrerão, né? E aí a terra vai ficar desolada, vazia durante o milênio, né? E aí Cristo volta depois do milênio, aí todos eles ressuscitam para o juízo final. Mas aqui, como será a morte deles? Eu acho que essa sétima taça, ela dá
ela apresenta pra gente esses indicativos, né? Então, tá todo mundo contra a igreja por causa da sexta taça, a batalha do Armagedon, e aí Jesus aparecendo, né? E aí é interessante, tem essa cena que o senhor falou do ar contaminado, a pessoa cheirar e 5 segundos depois morre. Mas é mais ou menos assim, então parece que assim, o ar tá contaminado, tem terremoto, tem pedra caindo do céu, então tem uma série de coisas que vai acontecer, né? Mostra que é impossível a vida na Terra nesse momento, né? Porque como. Assim, não dá para fugir para o mar porque tá putrefado, só tem carniça, né? Fazer o quê? Ficar em cima da terra, você tem pedras enormes caindo. Vamos esconder numa caverna, mas tem terremoto e desabar. Então, assim, não tem para onde ir, né? Nesse momento não tem. Há um clamor pela morte, de repente, né? Cai sobre nós, né? Há um clamor pela morte aí, porque não tem para onde ir, né? O pastor Josias chamou a igreja de Sardes, de The Walking Dead, né? Isso. Os mortos-vivos. E agora? Aqui... Que filme que é esse aqui agora? Dessa cena final aqui. Tá caótica a terra, hein? Bom, pastor Josias, e onde os cristãos estarão durante esse período aqui? Quando tudo isso está acontecendo? Onde os cristãos estão quando essas taças estão sendo derramadas? Então, nós, né, a Igreja Adventista da Promessa, ela é pós-tribulacionista, né? Então, nós cremos que a igreja vai estar aqui. Então, nada de acreditar naquele arrebatamento secreto para não passar por isso, né? A gente sabe que a igreja vai estar, porque quando João pergunta na visão lá da grande multidão, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação, ou seja, eles passaram pela grande tribulação. Com a diferença que essa tribulação não faz referência às pragas atingindo a igreja, que, como nós já falamos, ela não vai ser atingida, ela vai estar no mundo, ela vai presenciar tudo isso, porém, ela não vai ser atingida diretamente. O que consiste, então, a grande tribulação para a igreja? Consiste na perseguição, né? Porque já há momentos antes, né? Anos antes de desfecho final acontecer, ela já vem sendo perseguida, né? Pela tríade do mal, que está perseguindo a igreja, então ela sofre isso, né? Vamos ter muitos irmãos martirizados lá em Daniel, deixa bem claro, né, que diz quando a besta vai investir sobre a igreja, uma descrição lá que não dá margem para não ser pós-tribulacionista, que diz que ele vai lutar contra a igreja e vai prevalecer, ou seja, a igreja vai estar nesse momento, ele vai vencer nesse sentido de tortura, de morte, a igreja não vai conseguir, não tem como a gente, vamos se reunir, vamos pegar em armas para a gente lutar contra a besta, não, ele vai vencer, isso está claro, né? Então, a grande tribulação vai ser essa perseguição que a igreja vai sofrer, e disso tudo aqui, ela vai sofrer alguns resquícios indiretamente, como nós falamos, a falta de alimento, né? A inflação, quando chegar essa anarquia, todo mundo em desordem, isso vai causar algum desconforto para a igreja, mas nada comparável aos ímpios que pegaram a marca da besta. Esses vão sofrer diretamente a ira de Deus, a tribulação sobre eles vai ser implacável, né? Então eles não vão resistir a essa tribulação. A igreja de Cristo, sim, vai resistir, porque ela foi selada, ela foi protegida de todo esse mal. Então ela está protegida, está na terra ainda, mas está protegida. E é o interessante que a gente vê, antes de ser descrito isso no capítulo 16, João escreve o 15, mostrando o depois disso, né? Como se trouxesse alento e conforto, dizendo assim, olha, eu vou falar de uma coisa horrível que vai acontecer, mas antes eu vou dar uma notícia boa. Aí ele pula, né? Ele pula e já mostra lá na frente a igreja vitoriosa,
louvando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, em uma alegria, uma vitória. Nesse sentido que Paulo fala, somos mais que vencedores, né? Sim. A luta não chegou ainda, mas a vitória já é ganha, já é mostrada no capítulo 15, né? E como que é interessante ou importante, né, esse capítulo 15 de Apocalipse na história da igreja, né? Porque imagina nossos irmãos sofrendo a perseguição, sangue sendo derramado, né? Ali na era de Roma, ali as grandes perseguições. Sim. E os nossos irmãos deparar com esse texto, capítulo 15, e dizer assim, não, a gente vai sofrer, mas a vitória é garantida. Nós vamos estar na grande multidão, né? Nós somos vencedores. A besta pensa que vence, né, perseguindo a gente, mas não, no final é a gente que vence, né? E João já viu isso, já mostrou lá no final a vitória da igreja, a multidão cantando no céu alegremente pela vitória. Então, é uma maneira de encorajar e trazer conforto, né? Dizer assim, olha, vale a pena resistir, não negue a Jesus, não pegue o selo da besta, não se dobre a eles isso, que a gente vai passar por um período pequeno, lembrando que a gente está aqui no final do fim. Então, assim, é melhor passar por esses momentos que não vai ser tão difícil como os ímpios, né? Porque a igreja vai estar protegida, mas mesmo assim vai ter muito desconforto para a igreja nesse período. Só que assim, vale a pena ficar do lado de Deus, vale a pena ser selado por Deus, porque é um período só de tempo e a vitória já está ali na frente. Então, aguente firme, né? Então, o capítulo 15 de Apocalipse é esse encorajamento para as pessoas ficarem firmes, para os servos dele ficar firme no final, e também é um alento para os cristãos de todas as épocas, né? Hoje, meu irmão, minha irmã que estiver sofrendo, leia esse capítulo 15, ele vai te dar um encorajamento muito grande, e dizer assim, ó, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena insistir na igreja de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, apesar das minhas muitas tribulações, mas isso um dia vai passar. Teresa de Ávila, ela falou uma frase interessante, ela diz que todo esse mal que a gente vai passar, que a igreja vai passar, um dia, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos lembrar disso como uma noite mal dormida em um hotel ruim, porque vai ser tão bom a próxima fase que toda essa desgraça vai parecer apenas como uma noite mal dormida. Legal, muito interessante. Paulo fala, né, que a pior das tribulações que nós passamos aqui não pode se comparar, né, ao peso de glória. Isso. Não dá para se comparar ao peso de glória. Nossa leve e momentânea, Isso, né? Então, você vê tudo isso aí, você fala, Paulo, tem certeza que é leve? Então, mas comparado com o peso da glória, é leve. É leve. Eu fico pensando, né, o cuidado que Deus tem com o seu povo, né, desde o princípio, a promessa feita em Gênesis 3, agora no final aqui, ele revela para um senhor de aproximadamente aí 95 anos, que escreve para as igrejas o cuidado de Deus. Deus, ele é apresentado, é revelado, Cristo é revelado para essas igrejas. Esse povo está passando uma tribulação terrível na mão de Domiciano, o imperador romano. Esse povo está sendo perseguido, recebe uma carta de advertência, de alento, mostra para eles, olha, o caminho é esse, ser fiel até a morte, para que vocês ganhem a coroa da vida. Né? Mostra para eles, e aí no final ele pergunta assim, de onde vem e quem são? Quem são? De onde vem? Aí, quer dizer, eles passaram pela tribulação. Não tem essa de que na tribulação a igreja é tirada. Não vai, vocês não vão. Deus vai proteger vocês da tribulação e tal. Parece que a gente está vendo uma cena parecida hoje, né? O cristão não pode passar uma tribulação, o cristão não pode passar uma aflição, porque não é Deus tratando a pessoa. Já é uma obra do inimigo, é uma questão diferenciada, que não tem nada a ver, que o cristão tem que buscar de Deus a libertação. Porque passar por aflição nesse mundo não é coisa para crente, né? E aí o primeiro capítulo de Tiago não vai dizer isso, né? Isso, e é o que acontece ainda hoje, né? A gente vê a repetição, porque assim, Deus, ele não nos livra da tribulação, mas na tribulação, aqui vai ser a mesma coisa, ele não vai tirar a igreja, livrar para ela não passar por isso,
Mas na tribulação ela vai ser selada Sim. e protegida, mas ela vai estar na tribulação. Ele fala, ó, esses são os que lavaram no sangue do Cordeiro, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e que passaram pela grande tribulação. Eles aceitam Cristo, eles são purificados, são salvos por Jesus e passam. Passam pela grande tribulação. Passam, eles não são escapam, passam por ela. Meus irmãos e minhas irmãs, realmente a igreja estará na grande tribulação, né? Os cristãos que viverem o fim do fim. Será um tempo difícil, né? Porque Jesus vem para pisar o lagar da ira de Deus. O juízo de Deus vai se concretizar. Isso é necessário de acontecer, mas nós temos essa palavra de esperança, né? Que Deus estará com a igreja e abençoará a igreja. É isso. Chegamos ao final desse nosso programa. Último programa da série especial sobre Apocalipse, em que a gente selecionou esses 4 temas. Dá para fazer outras séries especiais sobre Apocalipse, né? Sim, tem muito tema, conteúdo. Tem muito conteúdo no Apocalipse, né? O pastor Valdeci comentou hoje aqui da Babilônia, né? Falar da grande Babilônia, até falar das 2 testemunhas, né? Sim. Tem alguns temas aí que dá para pegar e tentar aprofundar um pouco mais, né? Sim. Mas essa temporada dos 4 grupos de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a gente está encerrando. Eu agradeço muito a ajuda de vocês. Vocês ajudaram bastante esse mês. Amém. Né? Acho que tivemos 3 programas, né, com vocês. Então, pastor Josias, palavras finais aí de desafio para os que nos assistiram. Depois, pastor Valdeci, e ore por nós. Amém. Também. Bom, eu faço referência ao capítulo 15 de Apocalipse novamente, porque assim, talvez você conheça alguém que tem muito medo de ler o Apocalipse. Muitas pessoas têm receio desse livro, né? Não gosta de nem ouvir falar desse livro, porque mostra muita destruição, muita coisa ruim. Mas se a gente focar no capítulo 15, nós vamos ver que nada mais é do que o livro da nossa vitória. É o livro contando a nossa vitória. E aí, se a gente foca todo o Apocalipse na perspectiva do capítulo 15, a gente vai ler sem medo, a gente vai perder os receios, né, de a gente estar examinando o livro da Revelação. Então, leia, se aprofunde, a palavra de Deus diz que a gente precisa, né, o Apocalipse, a gente precisa entender a profecia. Quem é sábio, né, quem tem ciência, que estude, a gente precisa, para a gente não cair na narrativa, né, do mundo, como a gente citou, que já está sendo levantada a narrativa das mudanças climáticas, né? Claro que a igreja não vai deixar de cuidar do meio ambiente, a gente estudou uma lição que a gente cuida porque é mandato de Deus para nós cuidamos, mas há um perigo nessa narrativa que é enganar todo mundo lá na frente, dizendo que não é Deus que está fazendo essas coisas aqui, foi por causa do homem que destruiu a natureza que essas coisas estão acontecendo. Então, ao ler, a gente vai se precaver de muitas dessas coisas e ter o encorajamento necessário para passar as tribulações de hoje e, se tivermos lá no fim do fim, também passarmos por ela. Pastor, se me permite, eu gostaria de ler um texto aqui, que no Apocalipse 22, são 3 versículos, né? O 7 diz assim, ó, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele vem, então guarde o que está escrito aqui. Ele vai vir. É o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus está dizendo. No 12, ele repete, como se estivesse assim, intensificando a promessa, né? Ele fala, eis que cedo, ele fala, eis que presto venho, pois eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Né? E aí entra a promessa, seja fiel, né? Fique comigo, estou voltando. E o 20 ele encerra, ele diz o seguinte, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Então ele fala, eu presto venho, eu cedo venho, aí o escritor, deixa eu brincar no caso João, né? Ele escreve dizendo o seguinte, certamente cedo venho, certamente cedo venho. Aí ele termina com louvor, né? Amém, ora vem, Senhor Jesus. Que seja essa o nosso cântico, a nossa palavra, a nossa fé,
E a gente diria, é a nossa esperança, né? Vamos dizer, né? Todos nós, os irmãos que estão aí prestigiando o programa, nós em todo canto, vamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Né? Se temos aí um aviso dos momentos difíceis do fim, mas temos também o vislumbre da glória, né, de Deus. E nessa fé vamos orar para que o Senhor Jesus nos dê força para, quando Ele voltar, estejamos fazendo assim, com esta fé. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, eu louvo a Ti, Senhor, por este momento onde nós estamos aqui encerrando essa série neste programa, o Texto e Contexto. Senhor, outros temas virão, outras instruções da Tua palavra virão para a edificação da Tua igreja e o preparo do Teu povo, Senhor, para encontrar contigo e saber como lutar contra as ciladas do inimigo neste mundo. Pai querido, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra que veio ao nosso coração e que foi transmitida aos Teus filhos, aos nossos irmãos e irmãs, que diferente dos lugares, Senhor, onde eles estão, foram, Senhor, abençoados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Conceda a Tua graça, fortalecimento a nossos irmãos e que eles continuem firmes na expectativa da Tua volta. E que, apesar das aflições, nós possamos ser contados como aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que vieram da grande tribulação e agora estão na bodas do Cordeiro. Nós oramos na fé que Tu estás com cada um de nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, obrigado mais uma vez, pastores. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais esse programa Texto e Contexto. Estamos encerrando essa temporada. Na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente para mais uma temporada do programa Texto e Contexto. Eu te espero lá. Que Deus lhe abençoe.